Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar de um deck de Dimir com mecânicas de descarte, de milar o oponente e de encantamento. Então é um deck que engloba essas três mecânicas e você vai fazendo estratégias de controlar o campo, tanto assassinando criaturas do oponente, fazendo ele descartar uma quantidade muito grande de cartas e no final dá para milar o oponente para finalizar o jogo acabando com todas as cartas do deck dele ou colocar um demônio 6/6 voar em campo. Então vamos para as cartas que compõem o deck. A gente tem o Scrabbling, que é um caranguejo 0/3, uma mana azul. Ele tem a mecânica de Uri, que toda vez que o encantamento entrar no campo de batalha, eu destrancar uma porta, o oponente mila 2 cartas. A gente tem inúmeros encantamentos para fazer o oponente ficar milando essas 2 cartas. O primeiro dela é o Hopeless, que quando ele entra, o oponente descarta uma carta e perde 2 pontos de vida. E aí eu posso sacrificar o Hopeless, pagando 3 manas, 2 incolores e uma preta, e daí eu posso fazer Scry 2, ou seja, olhar o topo do meu deck, 2 cartas, e colocar uma delas no fundo do meu Grimório, do meu deck, ou não. Aí a gente tem o Fear of Isolation, que é um encantamento, uma criatura 2/3 encantamento voar. Quando ela entra, eu preciso retornar uma carta da minha mão. Aqui é diferente daquela carta do branco, né? Aquela fadinha 1 mana 1/1, que quando entra eu posso voltar para minha mão. Aqui eu tenho a obrigatoriedade de voltar alguma carta para minha mão. Não consigo só descer ela. Deixaria a carta muito melhor se fosse dessa maneira. E a gente vem com 3 cópias apenas. A gente tem o Talento do Bandido, né? Que é um encantamento classe. Eu percebo que a gente tem bastante encantamento. 2 manas, o oponente descarta uma carta. Eu pago 1, se ele tiver menos de uma carta na mão, ou uma, ele perde 2 pontos de vida. E 4 manas, se ele tiver menos de uma carta na mão, ou uma carta, eu compro uma carta. Uma maneira da gente comprar cartas. A gente tem o Nowhere, que ele possui flash, 2 manas pretas. A criatura do oponente recebe -3/-3 e eu consigo eliminar as Hexproof do meu oponente. Então, muito bom contra decks que utilizam muito Hexproof. É um encantamento muito interessante também para usar como flash. A gente tem um artefato aqui, que é 2 manas pretas. Quando ele entra, o oponente sacrifica uma criatura. Ele tem craft 5 manas. Eu posso exilar uma carta do meu cemitério. Ele se torna um outro artefato que no início do minha upkeep, o oponente perde 1 ponto de vida, eu ganho 1 ponto de vida. A gente não vem com muitas criaturas aqui. Na verdade, a gente tem 7 criaturas nesse deck, então já é um pouco mais difícil utilizar. A gente usa muito para fazer o oponente sacrificar criaturas. A gente tem o Malicioso Eclipse, que é um feitiço. Todas as criaturas recebem -2/-2 até o final do turno. Então é muito bom para limpar campo. E aí a gente vem com nossa carta de milar, que é o Jace, né? Então ela é um Planeswalker, 4 mana azul, né? A gente pode completar ele com 2 pontos de vida. Então uso 3 manas e 2 pontos de vidas. E aí ele entra com 2 marcadores a menos. E aí ele tem +1, a criatura recebe -3/-0. E no -2, o oponente mila 3 cartas. E aí, se ele tiver 20 cartas no cemitério dele, eu compro 3 cartas. Se não, eu compro apenas uma carta. E aí, o -X, o oponente mila 3 vezes essa quantidade X. Então, vamos supor, -X igual a 5, o oponente mila 15 cartas. A gente vem com Distal, que é uma mágica instantânea, que ela é de 5 manas azuis, né? E retorna 2 cartas para a mão dos seus donos. Mas aí, se eu retorno uma carta minha e uma carta do oponente, eu vou pagar 2 manas azuis. Então, é muito bom para... Percebam que todos os nossos encantamentos, eles entram fazendo alguma coisa. Então, retorno um encantamento meu, pagando 2 manas, uma incolor, uma azul, e um bicho do meu oponente. E aí eu posso retornar o Hopeless, posso retornar Nowhere, posso retornar o Talento do Bandido. E aí todas essas cartas vão fazer alguma coisa. Então a gente tem 4, 8, 12 cartas. A gente pode talvez retornar o Fear num momento de necessidade. A gente pode retornar o Fini Blade também, que é muito bom retornar ele, porque daí eu consigo matar meu oponente novamente. A gente vem com a Virtude, que é uma carta essencial, né? Que ela tem uma aventura, que é copia a atividade ou a habilidade de uma carta que eu vou utilizar. E aí eu posso escolher novos alvos para ela. Então, por exemplo,
eu vou descer o Nowhere com 2 manas, né? E daí eu vou copiar essa habilidade. Então eu vou dar -3 em uma criatura e eu posso dar -3 em outra criatura. Ou seja, estou gastando 4 de mana para matar 2 criaturas do meu oponente ou matar uma criatura muito grande. Eu posso usar ela com Hopeless. Então eu vou pagar uma mana preta, o oponente vai descartar, perder 2 de vida, eu pago 2 manas, uma incolor, uma azul, e ele vai descartar 2 cartas e vai perder 4 pontos de vidas. E aí, como ele é um encantamento, toda vez que uma permanente entrar e causar uma trinket, habilidade, trigar uma habilidade, eu vou ativar essa habilidade novamente. Então, por exemplo, quando ele tiver com um encantamento em campo e eu descer o Nowhere, vai ativar 2 vezes. Talento batido vai ativar 2 vezes. Hopeless vai ativar 2 vezes. E aí é legal porque se eu tiver com o Scrabble em campo de batalha e descer, por exemplo, Hopeless, ele vai descartar 2 cartas, vai perder 4 pontos de vida e ele vai milar 4 cartas do deck. Então percebam que a gente consegue milando muito meu oponente. A gente vem com um quarto, né? Que é no Unholy Annex, que é o encantamento Room. No início da minha fase final, né? Eu compro um card. E aí, se eu controlar um demônio, cada oponente perde 2 pontos de vida e eu ganho 2 pontos de vida. Se não, eu só perco 2 pontos de vida. Então, eu desço ele com 3 manas. Final da minha fase, compro um card e perco 2 pontos de vida. Se eu tiver um demônio, aí no final da minha fase, eu compro um card, meu oponente perde 2 pontos de vida e eu ganho 2 pontos de vida. É interessante que a gente tem um ritual, que é quando ele for destrancado, eu crio um 6/6, um demônio 6/6 preto voar. Então percebam que é um modo de finalizar o jogo, é descendo esse demônio, pagando 5 manas. Então a gente vai controlando o campo e daí a gente desce o demônio no final. Aqui a gente tem a nossa base de manas de Dimir, então fiquem à vontade para escolher. Eu deixei algumas cartas aqui de sideboard, vocês podem dar uma olhada depois, e eu acho que poderiam ser interessantes ter. Por exemplo, Brands, como a gente tem muito encantamento, muita coisa em campo, às vezes pode ser uma coisa interessante. Cut Down, que é para limpar campo, né? E aí a gente tem... Eu pensei em utilizar o Overlord também, que é um encantamento, compra carta, né? Descarta carta, faz o deck rodar, mas ele está um pouco travado nesse deck, ok? Vamos ver algumas partidas com eles e eu vou explicando ao longo das partidas. Bom, pessoal, aqui a gente vai para nossa primeira partida, né? Esse deck foi uma inspiração que eu vi de um canal no YouTube, um canal gringo, e aí eu montei e fiz algumas modificações. Achei bem legal o deck, é engraçado de jogar. Então aqui a gente tem turno 2, né, com o talento do bandido. Turno 3 a gente pode voltar o talento do bandido para a mão e descer uma 2/3 voar. Como a gente começou jogando, isso torna bem melhor as partidas, né? Provavelmente é um deck de ramp. De 5 cores. Essas cartas vão ser importantes para caso ele descer alguma coisa muito grande, a gente retorna na mão travando ele um pouco. Está com muita mana nessa partida. Descartou 2 manas. Tá.
A gente precisa tentar comprar alguma coisa interessante aqui. Quando isso descer, a gente usa Distal novamente. Aí a gente evita aquele ataque. Acho que é um deck só de Overlord, aparentemente. Podia ter estado diretamente em mim, né? Mas ok. Cinco mais 4, 9. Essa partida aqui acho que acabou. A gente comprou bastante mana, né? É um deck que compra muita mana. Comprou 1, 2, 3, 4 cartas. Essa foi só mana. Ok. Essa foi muita mana, não dá pra fazer o oponente descartar com mana. Então vamos tentar uma segunda partida com o Hazimoto Takaze? Tá. Olha, aqui a gente tem um turno 1 para fazer ele descartar. A gente tem um turno 2 para fazer ele descartar. E a gente vai fazer ele descartar no turno 3 também. Deixa eu pensar aqui. A gente vai fazer ele descartar. Seria legal descer o Scrabble para fazer ele milar 2, 4, 6 cartas. Dá para fazer no próximo turno. A gente volta Hopeless e a gente pede ele para descartar mais alguma coisa. Ele tem 3 cartas na mão. O ideal seria a gente chegar a fazer ele ficar com pouquíssimas cartas. Desculpa. Agora a gente pode ativar Talento do Bandido e tentar comprar mais cartas e ficar causando ponto de dano nele. Ou ele vai ter que guardar essa carta na mão. Aqui eu vou descer o Jace. A gente tem o Nowhere. A gente consegue matar
o terreno dele e a gente vai comprar alguma coisa. A gente comprou um segundo Nowhere. Ele vai ativar o terreno para tentar matar o nosso Jace. Não. A gente consegue matar ele com Tiffy. É um deck de demônios, né? Tá, então a gente começa a comprar carta, né? Uhum. A gente vai subir no nosso Jace. A gente precisa comprar alguma coisa. Ele tem uma carta na mão. Ele começa a perder ponto de vida por causa do talento do bandido. E ele explodiu. Tá, então vamos para nossa terceira partida contra o Ice Moon. A gente tem 2 ilhas na mão e 1, 2, 3, 4, 5 cartas pretas. Infelizmente essa mão a gente vai ligar. Toda vez que eu ligo, eu compro 7 cartas, então eu decido o que eu quero manter na mão. Uma vez decidido o que manter na mão, vou colocar um número de cartas igual ao número de vezes que eu liguei no meu bottom da minha library, no fundo do meu deck. Então vamos ligar. Essa mão a gente vai, né? A gente vai com Hopeless. A gente vai com o Tiefling Blade. E a gente vai com um Holy Annex. Eu acho que aqui a gente pode decidir não ir com Jace. E a gente vai com 3 manas pra gente garantir que a gente desce o Unholy. Provavelmente a gente consegue comprar uma mana, mas talvez seja melhor a gente garantir, porque a gente consegue ir comprando cartas. Essa carta aqui é uma carta muito interessante, mas é importante que tomar cuidado porque a gente perde bastante ponto de vida até chegar no turno 5. Tá, no começo da minha... O que eu preciso retornar? Tá com deck de comprar, né? Ok, deck de comprar. A gente vai descer nossa quarta mana, a gente vai tentar fazer
Ticking com a virtude. A gente vai tomar 4 de dano. Eu poderia ter bloqueado também, né? A gente vai para 5 de manas no próximo turno. Se uma permanente entrar causar uma habilidade de uma permanente que eu controlo, vou trigar aquela permanente uma vez a mais. E aí o nosso ritual ele não funciona se eu descer a virtude no turno 5. Tá, aqui a gente vai tentar comprar alguma carta para ver se a gente compra alguma coisa que funciona. Acho que eu devia ter matado isso aqui lá no início, né? Esse aqui cresceu bastante. E aí não deu muito certo. Acho que dava para ter matado no turno 2 eu desci o Scrabble. Eu fiz jogada errada nessa partida. Não valeu. Então, a gente vai para a nossa quarta partida contra Valley Cry 76. A gente tem turno 3. A gente não consegue descer o Fear of Isolation no turno 2, porque a gente precisa retornar, é aquilo que eu comentei. Não ser uma carta tão incrível quanto a fadinha branca, né? Que é uma mana /1, e daí se eu retorno ela fica 2/2. Aqui eu sou obrigado a retornar. Mas a gente tem turno 3 do Unholy, e a gente consegue comprar muita carta. A gente tem 3 de mana, a gente consegue descer o Jace, e a gente consegue fazer uma Malicious Eclipse. Caso ela coloque um campo ele, ou ela coloque a mulher, né? Coloca um campo no campo de batalha. Consegue fazer umas jogadas interessantes, porque a gente consegue voltar o Nowhere para mão e consegue matar mais alguém. Dependendo de quem ela descer também, a gente pode mudar o plano. Em vez de ir pro Unholy, a gente vai pro Jace. E a gente deixa ele com 0. Na verdade, a gente comprou coisa mais interessante, né? Os planos aqui mudam bastante. Nossa, ela mudou 4 terrenos.
Vai voltar o Finin pra mão. Vai descer ele. E a gente vai matar ele agora. A gente desce uma mana. A gente tem o Fear of Isolation. Retorna o Wear pra mão. E a gente mata aqui. A gente precisa comprar alguma coisa logo pra matar o Overlord. Vai voltar aquele bicho lá de novo pra mão. Ó, ok. Isso aqui é interessante. Precisa comprar coisa, pessoal. Então a gente vai pra cá. Não, a gente comprou o Distal, isso é muito bom. Ele vai descer. A gente vai voltar ele pra mão e mata aqui. Ou a gente desce e espera pro Overlord. Acho que a gente vai esperar pro Overlord. É melhor retornar isso pra mão. A gente vai retornar o Overlord pra mão. Isso aqui a gente vai controlar com o Jace. Toda vez que ele causar dano de combate, eu perco metade das minhas vidas, né? Ele não consegue me dar dano de combate. A gente faz ele descartar. Última carta. Começa a comprar. A gente vai liberar o demônio 6/6 voar no próximo turno. A gente pode matar aqui, né? Tem 10 cartas. 1, 2, 3, 4, 5. Podia ter sido o Scrabble na rodada passada, né? E daí a gente conseguia milar ele em 2 cartas, ia pra 12. Tá? Ele vai buscar outro top lane, provavelmente. Aqui eu tô causando 6, 7, 8, 9, 10. Vou tomar 5 de dano, né? Parece ok. Eu causo 2 de dano, né? Eu preciso causar mais 2 de dano de alguma maneira. Posso causar 2 de dano voltando isso pra mão, né?
A gente consegue comprar 3 cartas. Tá, a melhor carta aqui para descer. Vai causar 2 de dano aqui, porque ele tem que descartar. Ele vai perder 2 de dano aqui, porque ele não tem o que comprar, né? É isso. Ou eu podia ter aberto um segundo demônio, né? Acho que também daria. Se tivesse aberto o segundo demônio, ele perderia 4 de vida. Deu certo. Daria para ter mais outra condição de vitória. Ok, pessoal. Vamos então para mais uma partida. Nossa quinta partida, né? A gente tem turno 2 para matar alguma coisa dele. A gente tem turno 3, ou com o Malicious ou com o Jace. Como a gente começa jogando, acho que dá para ir com essa mão sim. A gente tem a Virtude, que a gente pode fazer o combinho de matar 2 coisas no turno 4, né? A gente comprar uma segunda mana. Realmente não dá. Eu sou 3 de mana, uma carta para matar 2 cartas dele. Eu acho que ainda deve ter mais coisa. Aqui a gente vai só subir o Jace, porque ele pode descer alguma coisa e matar ele logo em sequência. Não. Aparentemente não. We can improve upon your ideas. A gente comprar a nossa quinta mana, já pode trancar a porta. You can be made to obey. Aqui no turno 5 a gente pode descer o demônio, né? Provavelmente ele tem só encantamentos na mão. A gente tem coisa pra matar ou se ele descer algum bicho. É, ele não tinha nada. Tava totalmente com uma mão estranha. Mas a gente tinha como resolver alguma criatura se ele descesse. E esse, pessoal, é nosso deck de Dimir, com mecânicas de descarte, de milar o oponente e com algumas ideias de encantamento. Então vocês percebam que a gente consegue fazer o oponente descartar bastante carta, começar a dar dano nele quando ele tiver quase nada de dano, né? E utilizar o nosso demônio como uma maneira de ganhar o jogo.
Nessas partidas, a gente não conseguiu fazer o oponente milar bastante coisa, mas geralmente a gente consegue, tanto com o Jace quanto o Scrabbling, que quando a gente começa com ele no turno 1 e começa a descer bastante encantamento, e depois tem a opção do Jace, a gente consegue milar muita coisa. Um combo bem legal aqui, que é difícil de fazer, mas às vezes dá, é que quando você tem um Jace em campo e você mila ele com menos X, você pode utilizar a Virtude como uma cópia do menos X. Então ele vai milar 2 vezes, então menos X dá 15, então você consegue milar o oponente 30 vezes, o que basicamente vai finalizar o jogo. Eu tentei trazer algumas cartas para voltar o Jace para o campo, né, para tentar fazer um deck mais de milar, mas a ideia de fazer o oponente descartar ficou muito mais interessante. A gente consegue controlar o campo bastante com Nowhere e com Tiffin e com Malicious. Aqui eu estou trazendo Malicious porque a gente consegue limpar o campo. Às vezes tem muito deck que coloca bastante ficha, mas poderia tranquilamente mexer nesse deck, adicionar mais 2 Tiffin, e tem mais algumas coisas interessantes que daria para colocar. Seria bem legal, né? Com o Tiffin para cá. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Nessa terça a gente tem o lançamento de uma nova coleção, Foundation. Então esse vai ser o nosso último deck, com a coleção antiga, né? Com a coleção de Duskmoor. E nos próximos vídeos a gente dá uma olhada na coleção de Foundation, nas cartas mais legais. E aí a gente pode fazer modificação, que tá vindo muita coisa interessante, então provavelmente esse deck aqui vai mudar um pouquinho, ok? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.